Um forte abraço para nosso apoiador. Se você está interessado em apoiar o canal e os projetos da Dog Team, assine o nosso Ko-Fi. Link na descrição. Olá, artistas e desenvolvedores em ascensão. Esse é o Dustcast, o podcast da Dog, onde entrevistamos artistas, criadores de conteúdo, desenvolvedores de jogos e muito mais. Hoje temos como convidada uma animadora que já está na área há 6 anos e veio contar para nós um pouco da sua história. Com vocês, Kira. Muito obrigado pela sua presença, Kira. Oi, gente. Prazer conhecer vocês. Prazer conhecer o Johnny também. Primeira vez que eu estou vindo aqui. Meu nome é Kira. Trabalho com animação, né? Já tem um bom tempinho. Também fiz faculdade de artes. Estou ainda aprendendo a entrar aí no mundo dos furry. Apesar de que o pessoal já me identifica como furry nos estúdios. E eu sou muito fã de Sonic. Absurdamente muito fã de Sonic. Eita, mais uma fã do clássico Ouriço Azul. Já que parece que vamos ter bastante assunto para hoje, Kira, me conte um pouquinho de como foi essa sua jornada no mundo da animação, até chegar onde você está. Bem, começou quando eu era ainda bem pequena, na época das fitas VHS, que aqui em casa a gente tinha aquelas VHS que gravava, e eu ficava gravando tantos episódios de My Little Pony, porque eu ficava pausando os episódios e ficava tentando modelar os bonequinhos de massinha, e também eu tinha algumas fitas que eram aquelas da época do Pateta, do Mickey, e eu também ficava no VHS, ficava pausando um por um, frame a frame, né? E eu ficava realmente admirando como que funcionava e tal. Isso eu desde pequenininha já fazia isso. E depois eu comecei a desenhar. Eu comecei a pegar mais ferro e fogo com desenho quando eu já tinha, acho que uns 7 anos, por aí. Porque tava passando muito aquele anime da Sakura Card Captors. E eu queria um pôster da Sakura Card Captors tipo assim, no meu guarda-roupa, sabe? Que na época eu não tinha muita grana, né? O máximo que a gente tinha era as fitas que meu pai alugava, era esse VHS que ele tinha ganhado no sorteio. Então, eu queria ter as coisas e eu não podia ter, porque eu não tinha muito dinheiro, então eu mesma fazia, né? Então, eu tentava fazer pôster de Sakura Card Captors, eu tentava, tanto eu quanto os meus primos, a gente ficava desenhando as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Porque a gente não tinha dinheiro pra comprar as cartinhas, então a gente pegava o papel de caderno, desenhava as cartinhas e a gente ia assim. Depois, quando eu tava no ensino médio, eu comecei a fazer um curso de design gráfico na Falicida Seven, e nesse curso de design gráfico eu descobri sobre arte digital, que eu não sabia que existia isso, né? Eu sempre achava que era papel, então eu descobri que tinha mesa digitalizadora nesse curso. Eu comecei a entrar em contato com o computador, que eu não tinha contato com o computador, então eu caí dentro, né? Me formei no curso, me formei, aspas, né? Porque o curso ele acabou falindo, então assim que eu me formei, o curso faliu, então eu não consegui ter o diploma na mão, mas eu caí dentro dessa questão de desenho digital. E aí eu mexi na internet, e aí comecei a vender comissões lá no DeviantArt, lá no comecinho, eu vendia por aqueles points do DeviantArt, e aí eu convertia em pontos dentro do site, porque na época eu era muito nova, então eu não podia ter conta bancária, e eu tô aí nos desenhos. Depois eu fiz faculdade de artes, me formei em faculdade de artes, eu sou formada em belas artes, e aí eu conheci o mundo das artes no total, no geral, né? E foi lá que eu conheci a questão de animação, né? Que era um negócio que eu fazia desde pequenininha. E aí eu comecei a estudar animação lá, eu encontrei umas pessoas muito maneiras de questão de animação. Eu conheci, que inclusive ele foi o meu orientador, que infelizmente ele faleceu por causa da Covid, mas ele era o meu orientador, ele era um dos animadores, ele era da direção de animação da série do Meu Amigãozão. E aí, como ele era negro e eu também sou negra, ele sempre falava: não, Rafaela, né? Porque o pessoal da faculdade não me chamava de Kira. Não, Kira,
faz animação, que não sei o que, tem poucas pessoas negras no mercado de animação, vai lá, estuda, cai dentro, você tem potencial e tudo mais. E eu guardei isso muito no meu coração, né? E aí eu comecei a cair dentro em animação, estudar mais, estudar os fundamentos. Hoje em dia eu tô trabalhando com animação também, eu trabalho mais com animação 2D, que é mesmo o desenhado, frame a frame e tudo mais. Tem alguns estúdios que eu já trabalhei, que é na Combo, que eu aí tenho os estúdios que são os mais legais, né, que a gente gosta de falar da carreira. Aí eu trabalhei com a Combo, que foi com Rasby Hotel, trabalhei também com algumas publicidades, né, ações publicitárias. Trabalhei também como instrutora no Animamundi. Trabalhei também com a Warner Adult Swim, né? Que é uma série que vai lançar ou no final desse ano ou ano que vem, que se chama Common Side Effects. E também trabalhei em outras séries, também já trabalhei num filme, que inclusive esse filme, muitos furries participaram desse filme. Uma boa quantidade de gente furry participou desse filme, que foi uma parceria com o Brasil e o Peru, que se chama Nahuel e o Livro Mágico e o Libro Mágico. E aí eu tô aí até hoje. Agora na questão de como que eu entrei na fandom, aí foi um outro rolê, sabe? Imagino. Mas a gente depois fala um pouquinho dessa questão de fandom, que eu acho que você deu umas informações muito interessantes sobre toda essa jornada e que eu quero saber bastante. Pra começar, já fazendo essa pergunta sobre os tempos atuais, você acha que deu uma aumentada nessa questão de pessoas negras trabalhando na área da animação? Como você acha que estão as coisas nessa parte? Ainda tem poucas pessoas negras trabalhando em questão de animação. Existe muito ilustrador negro, isso existe bastante. Mas animador negro nem tanto, ao ponto que em projetos que eu participo, que às vezes realmente tem alguns editais que são brasileiros mesmo, que eles pedem questão de Lei Rouanet e tudo mais. E às vezes eles pedem meio que ter uma cota, né, de pessoas que vão trabalhar nesse projeto. E eu sempre sou eu que preencho a cota, sabe? Que é ou é de mulher, ou mulher periférica, ou uma mulher negra e tal. E sempre sou eu que preencho a cota. E é bem triste, sabe? Então, eu tento convencer outras pessoas a também entrar com animação, mas o mercado de animação já é difícil por si só, sabe? Sim, depois que eu comecei a ouvir um pouco mais sobre como funciona o mundo da animação, cara, vocês são muito guerreiros pra aguentar todas essas barras. Mas, sinceramente, fico bem feliz de saber que, por mais que a gente ainda tenha pouca gente, vocês que são da área fazem um trabalho que eu não sei como vocês conseguem, não tenho nem palavras para descrever como vocês fazem tudo aquilo, cara. É simplesmente incrível. Uma das coisas que eu gosto muito de descrever sobre o que é ser animação é você ser um ator, só que você com as suas mãos. Então, você, de vez de atuar com o seu próprio corpo, com ações, com gestos, como um tom de fala e tudo mais, você é um observador, porque muitas das vezes quando a gente vai animar, a gente anima só com o áudio do personagem. Então, a gente tem que imaginar como que esse personagem está se comportando a partir de como tá saindo a voz dele. Tem um animatic para poder ajudar, para você pegar as poses chaves, né? Para você saber que pelo menos, esse personagem obrigatoriamente ele tem que estar com a mão levantada e com a outra mão na cintura. Aí o animatic é pra isso. Mas aí todos os três jeitos é a gente que faz. Então a gente é um ator, só que com as mãos, nem com as mãos, né? É um ator com a caneta, né? Sim, tem todo sentido. E durante essa sua jornada como animadora, teve algumas situações engraçadas, algumas situações frustrantes que você teve que lidar ao longo do caminho? Como que foram essas suas aventuras? Olha, uma situação engraçada mesmo foi que a gente descobre que o mercado de animação é um ovinho e que foi logo na época do filme do Nahuel mesmo. Esse filme, inclusive, ele já lançou até em Niterói, em Botafogo. Eu acho que tem online já também pra assistir e creio que tem na Amazon, mas eu não tenho certeza. Que eu participei, esse foi literalmente meu primeiro projeto, não, foi meu terceiro projeto. Eu saí do curso de animação, que eu fiz um curso de animação com o Evanildo do Animatic, né? E logo assim que eu saí do curso, eu entrei nesse filme, porque eles estavam procurando mais gente nova e tudo mais. E foi aí que eu descobri que muita gente dos furries também participou desse filme. Então eu acho que teve mais 4 pessoas,
sabe? E aí a gente foi num evento furry, a gente comentando sobre que a gente tava feliz, que o nosso filme saiu, lançou lá no Peru e tudo mais. E aí a gente tava comentando, eu falei assim, ué, você participou do filme? Sim, eu participei do filme. Eu também participei do filme. Aí a pessoa lá no fundão, assim, chegando no evento, filme. E foi muito engraçado. Porque a gente tava no meio do meet, a gente não imaginava que ia encontrar muitos furries e muita gente que também participou do filme, sabe? Foi engraçado essa situação. Ah, cara, é impressionante isso, porque, né, quando se trata em questão de ter arte, sempre vai ter um fã enfiado no meio aprontando alguma coisa. Isso é uma verdade. Quando foi do filme no filme não, da série do Rasvin Hotel, esse a gente fez com a Combo. Então, foi também engraçado porque na época no servidor, eu sou a única que tem. Na época eu tinha uma foto da minha fursona, né, no meu perfil no Discord. E eu era a única pessoa com foto de furry no servidor todo. E aí o pessoal me chama de a furry do Rasvin Hotel. Aí, mas foi engraçado também essa parte. E como foi pra você, de repente, quando vê, estar trabalhando com Rasmin Hotel, já era bem conhecido no YouTube, com Hello Boys, o piloto, tá trabalhando na série? Eu vou confessar que foi um susto. Porque normalmente quando a gente trabalha com animação, a gente recebe as nossas propostas por e-mail. E aí eu tinha recebido a proposta para trabalhar numa série, que eles não podem dar detalhes realmente no e-mail, porque tem toda a questão de NDA e essas coisas todas. E aí eu falei, não, eu tô disponível para trabalhar na série e tudo mais e tal. E aí eles mandam um contrato pra gente assinar, pra gente não falar mais nada sobre. E aí foi no e-mail desenrolando. E foi aí que eu descobri que era o Rasvin Hotel. E eu fiquei assim, meu Deus, o Rasvin Hotel, como assim? O que aconteceu? O que eu tô fazendo aqui? Foi um choque tanto pra mim que eu recebi. E porque foi muito do nada quando eu fui ver as informações, né? E foi muito tipo, gente, como que isso chegou na minha mão, sabe? Porque a gente deixa disponíveis, a gente vai mandando nossos currículos pros estúdios, e aí quando abre algum projeto, eles chamam a gente por e-mail, entendeu? E aí é nessas que aparecem os projetos muito loucos. Tanto esse do filme, foi um projeto muito louco também, que me chamaram por e-mail. Do Rasbin, foi um projeto muito louco, que também me chamaram por e-mail. Esse da Warner com o Adult Swim, no começo eu não achava que era da Warner, né? Porque não foi a Warner especificamente que entrou em contato comigo, mas depois que eu fui vendo, assinando um contrato, lendo direitinho e tudo mais, e eu vi que tava lá a assinatura Warner Bros e Adult Swim. Eu fiquei, oi? Onde eu tô? Quem sou eu? Então, boa parte das aventuras é assim? Você apenas assina um contrato sem saber das informações do trabalho e pronto, do nada a bomba cai em cima de você. Exatamente, porque não pode falar, você tem que, tipo assim, eles falam, tipo assim, a gente precisa tantos tempos, né? Normalmente é 6 meses, um período de 6 meses. Então, são tantos tempos que a gente vai precisar de você trabalhando, tantos horários, ou quantos segundos por semana, ou tantos horários por dia. Por dia não, por semana. E aí uma descrição bem vaga sobre, sabe? Por exemplo, é uma série em 2D com muito detalhada, por exemplo, tô descrevendo mais ou menos assim o Rasbin. É uma série em 2D muito detalhada, e que quando eu trabalhei no Rasbin, eu trabalhei como animadora. Oh, meu pai, esqueci o nome do meu cargo. Eu era assistente de animação. Então, eu pegava as cenas que já estavam animadas, às vezes só vinha só as poses chaves, e aí eu terminava a animação. Às vezes eu tinha que corrigir o personagem no model, coisas assim e tal, mas era mais ou menos isso. Aí eles falam, nós vamos precisar de uma animadora, uma assistente de animação para personagens muito detalhados, e caso você queira saber mais e você esteja disponível, vou te enviar meu NDA para você assinar, e aí eles passam todos os detalhes. Aí depois que você assina, lê o NDA, né, o que você pode, o que você não pode comentar sobre a série, e você assina e envia para eles de volta. Aí no próximo e-mail, aí vem tudo detalhado. Aí vem o nome da série, vem os personagens, o que você vai fazer, quais são as suas cenas, quantos segundos e tudo mais, entendeu? E aí, tipo, você assinou tudo mais e quando vê, pronto. Eu sou furry e estou agora numa das séries mais amadas pelos furries atualmente. Sim, ó, eu confesso que
logo assim que acabou a série, eu tava muito hypada, né? Porque, caramba, eu trabalhei no Red Hotel, eu não posso falar nada sobre. E a gente tinha perguntado pros nossos supervisores se a gente poderia colocar as cenas que a gente trabalhou de portfólio, aí a gente pode, porque a questão de portfólio, tipo assim, é um portfólio privado, então a gente manda pro estúdio e tanto quanto eu quanto o estúdio, a gente tem esse veto de que, tipo assim, tudo que tá aí você não pode divulgar e tudo que você me mandar você também não pode divulgar. A gente tem esse acordo selado, sabe? Então a gente pode divulgar o nosso portfólio e por isso que quando as pessoas vão ver o meu Instagram não tem tanta coisa assim, porque eu mando pros estúdios o que eu realmente trabalho. Então é um monstro, assim, quando a gente manda, sabe? E quando eu tinha até, vou até esquecendo de falar o que eu falo. Quando a gente tava no projeto, assim que terminou o projeto, a gente montou um grupinho de pessoas, né, que tipo, a gente participou do projeto, a gente comentando sobre, e logo assim que estreou na Amazon, a gente fez um grupo no Discord pra gente ver o que a galera estava comentando sobre a série, principalmente do episódio 5, principalmente o episódio 5 do Rasbin, porque esse foi o episódio que o estúdio trabalhou. Então, assim que lançou o episódio 5, a gente já estava aqui no Discord, todo mundo em cal. Tipo assim, nossa, o pessoal do Twitter tá loucura, que não sei o que. Ai, gente, a minha cena virou um gif de meme, eu tô muito feliz. Coisas A assim, sabe? propósito, pode dar uma relembrada qual seria o episódio 5? Episódio 5 é esse que fala sobre o Lúcifer. É o episódio do Lúcifer que ele é apresentado. Ah, esse episódio, como ele é. Calma, eu tenho que me segurar porque eu me lembrei de uma coisa, quase tive um ataque nervoso aqui. É que esse episódio ele traz muitas emoções maravilhosas, mas tem uma coisa que eu amaldiçoo, que eu tenho raiva, eu xingo todo mundo, que é uma personagem que não precisava existir pra estragar um momento tão perfeito em Rasbin Então, Hotel, sabe de uma cara. coisa muito. Vou te contar uma coisa muito bacana. Simplesmente a grande maioria das cenas que ela aparece, eu animei. Então, quando as pessoas comentaram sobre ela e que ela não batia com o character design dos personagens, que ela é muito irrelevante e tudo mais, eu confesso que quando eu também tava animando, eu senti ela também muito irrelevante. Mas aí é a opinião minha, sabe? É que é complicado, eu vou tentar manter a pose, mas como eu xingo essa personagem desnecessária, cara, estragou a melhor música de todas, cara. Ó, eu vou te contar. Ela, acredite se quiser, ela não foi muito difícil de animar. Ela não tem muitas características, né? O que Sim. doía mais mesmo era os detalhes que tinha no vestido e tudo mais. Mas um personagem que, por exemplo, os personagens que eu fiquei responsável, né? Em algumas cenas. Em algumas cenas eu fiquei responsável por essa personagem. Em outras cenas eu fiquei responsável pelo próprio Lúcifer. Na verdade, a grande maioria das cenas que tem o Lúcifer com o Alastor, eu animei. Fiz assistente de animação, né? Não animei propriamente dito, mas fiquei como assistente de animação. Então toda aquela interação que ele tem um com o outro, aquele ódio que tem um pelo outro, eu fiquei lá sofrendo. E o que eu tenho uma relação de amor e ódio com o Alastor, porque eu odeio com todas as minhas forças desenhar aquele terno dele. Eu odeio com todas as minhas forças desenhar o terno dele. É muito detalhada, né? Não é nem questão de detalhe, é porque ele sempre vinha com uma correção. Então eu sempre tinha que corrigir ele. Então era várias vezes o Alastor todo dia, o Alastor olhando pra mim, ele rindo pra mim na minha cara, debochando. Então aquela relação de amor e ódio que eu tinha com o Alastor, assim. Aí dá pra aproveitar e colocar aquele meme, né? Aquele maldito sorriso, né? Já que ele tá sempre sorrindo. Cara, mas vocês simplesmente animaram um dos melhores episódios, pra não dizer que é o melhor episódio da série, sinceramente. Mas Foi muita loucura esse episódio. Foi muita correria, mas foi muito bom. Foi muito bom trabalhar. imagina, cara, deve ter sido uma honra pra vocês ver a animação pronta, como você falou, o pessoal comentando e amando. É uma situação muito bacana, a gente no Twitter, perdão, a gente no X, e o pessoal comentando sobre o episódio. Ai, gente, tava tão fofinho, a cara do Alastor dessa cena. E eu fico assim, gente, era a minha cena, vocês não sabem o tanto ódio que eu tava com ele.
Ah, mas pelo menos admite que ele ficou uma gracinha vestido de freira, vai. Ficou uma Pelo gracinha menos isso a vestido de gente freira. pode dizer. Mas fora Rasbin Hotel, você trabalhou numa série da Adult Swim, né? Como foi Isso. pra você o processo, tanto da Adult Swim, como também desse filme que você fez? Mas na parte de ter todo o trabalho, ter que executar as tarefas. A série do Adult Swim, infelizmente eu não posso comentar muito, porque o NDA deles foi muito mais brabo do que do Rasbin. Justo. Então, o que eu posso comentar sobre é que foi uma série muito bacana. Foi uma parceria entre vários estúdios, né? Que inclusive teve muita gente que era do México, da Espanha, tem muita gente latino-americana trabalhando na série, sabe? E tinha brasileiro, tinha mexicano, tinha argentino. Foi muito maneiro trabalhar na série. Por enquanto, o que tem disponível é uma prévia, que foi postada até no próprio canal do Adult Swim no YouTube, que quem quiser ver pode ir lá dar uma olhadinha. E é aquela premissa ali mesmo, que é um rapaz que ele tem praticamente uma cura que cura tudo, e conta a história dessa empresa, que é meio que maquiavélica, tentando silenciar ele, né? Poxa, cara, que interessante. E aí, tipo, agora mudando um pouquinho de assunto, como é você com a comunidade furry, já que você falou que é furry e tudo mais, tem uma paixãozinha por Sonic? Eu sou muito mais envolvida na fandom de Sonic do que de furry, sendo bem sincera. Porque o que acontece? Quando eu tava na época do DeviantArt, eu vendia muito fancarta, né? De Sonic. Então eu desenhava outros personagens, desenhava os personagens da galera e tudo mais. E eu sempre gostei muito de Sonic. Desde a época dos videogames, né? Do Mega Drive. Eu não consegui jogar muitos os jogos da era moderna do Sonic, né? Porque eu não tinha um console e tudo mais. Mas aí, por causa da internet, eu descobri que tinha uma fandom de Sonic, tinha fancarta, essas coisas todas. E aí eu desenhava. E aí, quando você começa a mexer muito com a fandom de Sonic e tal, você acaba esbarrando nos furries. Porque aí você vai vendo que não tem aquela linha cinzenta, sabe? Entre Sonic e furry, sabe? Que você chega um momento que você vai, tipo, colocando mais características dos animais nos personagens, assim, aí você acabando virando furry, vai ficando mais humano e acaba virando furry. Eu tava ali nessa linha cinzenta ali. E eu tava vendo muitas coisas sobre furry e tudo mais. Mas como eu moro muito no interior, não conheço ninguém que fala sobre. Na época meu inglês era muito rústico, então não ficava conversando com outras pessoas e tudo mais, eu só ficava admirando as artes e eu tentava desenhar. Foi quando eu já tava na faculdade, né? E aí uma amiga minha falou que ela se envolveu com furry e ela tinha me convidado pra ir num evento. Eu tava passando por um momento difícil na minha época e tudo mais, então eu fui, né? Assim, não sei que é essa galera, eu sempre achei que existia só na internet lá nos Estados Unidos. Vou. E aí, quando eu fui nesse evento, tinha um monte de gente com roupa de fã, e o pessoal comentando que não sei o que e tal. E nessa época eu já tinha o meu nome Kira, então eu me apresentei como Kira pra todo mundo. E aí eu fui conhecendo a galera, eu fui conhecendo um ali, fui conhecendo um outro aqui, fui conhecendo a galera que mexia com desenho, eu ficava na dúvida, como é que vocês vendem pra brasileiro? Eu não sabia que tinha mercado também pra brasileiro, que não sei o que, que eu sempre vendia pra fora. Então, eu não sabia que o pessoal brasileiro comprava essas coisas todas, aí eles foram me apresentando a galera, e aí foi que eu fui entrando na fandom. Eu ainda não fui no Furfest da FIDA, eu estou querendo ir, mas tipo assim, eu ao mesmo tempo, eu tinha até conversado com uma galera que eu me sinto que eu não sou furry, mas ao mesmo tempo eu sou furry, porque eu tô muito envolvida, sabe? Eu mexo com desenho, eu já tenho conversa com a galera e tudo mais, mas o meu coraçãozinho sempre foi do Sonic, assim. Então, eu fico nesse meio péssimo. Às vezes eu falo que eu não sou furry, às vezes eu falo que eu sou furry, dependendo do meu humor do dia. Entendo, sei bem como é. A gente pode dizer que a gente diria que seu coração era pra ser peludo, mas em vez disso, tá cheio de espinhos azuis. Exatamente. E aproveitando, vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Eu acho que eu já quero fazer um pouquinho de polêmica, que é perguntar, de todos os personagens de Sonic, qual é aquele que você tem mais carinho, você se interessa mais? Talvez o Shadow, o Tails, ou o Shadow?
O Shadow? Esse que é um grande problema, porque o meu coraçãozinho, ao longo dos anos, sempre foi divergido de vários personagens. No começo, quando eu era bem mais novinha, nessa época mesmo de arte, eu gostava muito do Tails. Eu gostava do Tails, porque aí vem aquela memória afetiva, porque o meu primo, ele tinha um Mega Drive, e aí ele sempre jogava de Sonic, e eu jogava com o Tails, porque quando tinha 2 controles, aí a gente podia jogar com o Tails, só que o Tails não conseguia acompanhar o Sonic. E aí eu Nossa, eu sempre sei gostava qual do Sonic é Tails. esse, é muito bom. É o Sonic 2, então eu não conseguia acompanhar, o Sonic. Então eu gostava muito do Tails, eu chamava de Atalis. Eu chamava de Atali. Ah, eu gosto muito da Atalis, que não sei o que, pipipi, popopó. E aí eu fui entrar nessa época de internet, e aí foi que eu descobri que não é a Atalis, é o Tails. E aí eu fiquei, meu Deus, é um menino. Olha, aí falar uma coisa, eu posso te defender em relação ao quê? Se nessa época que você gostava, chamada de Thales, era a época que tinha o Sonic X, por mais que você fosse ainda dizer o nome errado, não dá pra negar que a dubladora fez a gente ficar meio ambíguo sobre o que o Tails é. Na época era o Sonic X, eu gostava demais do Sonic X, meu Deus do céu. E na época do Sonic X, pra você ter noção, fita cassete que tinha aqui em casa, ela ainda funcionava. Então eu estava na escola, na época do Sonic X, e eu botava ela pra programar, pra gravar, porque tinha na antiga Fox Kids, eu não lembro direto. Aí era Fox Kids, aí depois virou Jetix. Nesse meio de tempo aí, eu ainda tinha fita VHS. Então eu tava na escola, porque eu estudava em colégio integral. Eu saía da escola, era tipo 5 horas da tarde. Eu entrava 7 horas da manhã e saía 5 horas da tarde. E botava pra gravar. E aí quando chegava em casa, eu via aquele negócio todo distorcido, todo comido, porque já era antigo. Aí todo comido, mas eu assistia o Sonic X sentadinha, muito feliz. E aí eu achava que era a Thales. Aí quando no desenho começou a chamar de Tails, e na época eu também tava na internet, e aí eu já vi. Ah, então é um menino. Eu achava que era uma menina. E aí no Sonic X que eu descobri mais a personalidade deles, porque eu não sabia a personalidade deles. Então na época eu gostava do Tails. Mas aí depois veio o Sonic X, e aí eu fui descobrindo a personalidade de cada um, e eu achava o Tails muito sem sal. Então eu já não gostava mais do Tails. E aí foi eu não gostava mais do Tails, mas eu gostava da aparência do Tails. E aí que foi que eu criei a minha personagem, que é a Kira the Fox, que era literalmente um Tails, só que cinza. Porque na época eu não tinha lápis de cor, então eu pintava com grafite. Então ficava cinza. Então era a Kira the Fox. E nessa época não tinha Death Note. Eu vou bater o pé. Não tinha Death Note. E eu me sentia a gênia porque eu tinha colocado o nome Kira. Porque eu gostava da personagem Kida do Atlantis. Eu sempre gostei desse nome, Kida. Excelente E aí personagem, por sinal. eu pensei, vou tirar o nome dela, vou tirar o D e vou colocar o R de Rafaela. E aí vai virar Kira. Aí Eu você, me sentia o gênio do xadrez 6D, sabe? aí você vai e descobre que Kira tem a ver com assassino e você fica, pera, que? Exatamente. E na época que tinha o Death Note, eu tava no ensino médio, então já assinava as coisas como Kira the Fox. E todo mundo me perguntava, você assistiu Death Note? Você assistiu Death Note? Você assistiu Death Note? Eu vou dizer, não. Até hoje eu não assisti Death Note. Ah, mentira, cara. Sério? Sim, até hoje, porque eu criei ranço do Death Note, que todo mundo me perguntava sobre, e eu criei ranço do anime, e eu falei, eu também não vou assistir essa bodega também, não. Aí você vai, assiste Jojo e percebe que também tem um Kira e Jojo e pronto. Agora também não vou ver Jojo, não vou ver mais nada. Cansei da internet. E pior que Jojo, eu comecei a assistir, que inclusive eu tenho que terminar de assistir Jojo. Voltando. Aí era o Tails, no começo, e foi aí que o boom do Shadow apareceu. Pronto. Eu, nos meus humildes 10 anos de idade, com Sonic preto, Dark, Ed Boy, Sad Boy, eu pensei, meu Deus, é ele. Eu amo o Shadow. O Shadow é pra mim. O Shadow é pra tudo. E quando ele piorou mais ainda o meu vício do Shadow, foi quando eu estava na casa do meu primo. Esse meu primo, ele já era adulto e tudo mais. Ele tinha um PlayStation 2. E esse PlayStation 2, ele tinha o jogo do Shadow.
Eita, e conheceu a Mari e pronto, a paixão veio de vez. Conheceu o passado. E o pior de tudo que eu, na época, eu não sabia nada do que estava acontecendo no jogo, porque eu não sabia inglês. Então, quando veio a cutscene, logo no finalzinho que aparece que é o Sonic caindo, né? Ele cai desmaiado e depois o Shadow aparece, só que o Shadow ele tá com uma arma. Eu pensei, meu Deus, o Shadow matou o Sonic. Meu Deus, quem é este? Quem é este ouriço? E no jogo eu não entendia bulufas nenhuma o que tava acontecendo no jogo. E eu jogava. Nossa, eu jogava loucamente aquele jogo. Toda vez que eu ia pra casa do meu primo, eu pedi pra ele colocar pra eu poder jogar o jogo do Shadow. Só que, e aí uma tragédia aconteceu que eu fui jogar, eu fui na casa dele pra jogar. E infelizmente ele tinha guardado o CD de mau jeito e o CD pegou mofo. Nossa. Eu chorei tanto, eu chorei tanto, eu chorei tanto, eu chorei tanto. E aí depois eu nunca mais joguei nenhum outro jogo do Sonic, porque eu só tinha aquele jogo do Shadow e eu não achava ele. E era na época do PlayStation desbloqueado. Eu não achava esse jogo pra comprar no camelô. Eu procurava nos camelôs, eu saía da escola, eu ia no camelô perguntar: moço, já chegou o jogo do Shadow? Eu, moço, eu nem sei que jogo é esse, menina. O desespero que foi pra conhecer, né? Pior que uma coisa que é de fato, cara, quando você começa a conhecer cada vez mais da história que tem por trás da saga de Sonic e tudo, a paixão fica cada vez maior. Eu entendo bem. E quando a gente conhece o Shadow, cara, no momento que você realmente vê o Shadow fazendo o que ele faz, você para até de gostar do Sonic, sinceramente, cara. Eu confesso que eu nunca fui muito fã do Sonic. Outra coisa, já tava me esquecendo. Isso aí é a memória core, assim, da infância. Na época que tinha o Sonic Underground, que passava no SBT. Aí tinha o Sonic, o Manic e a Sônia. Eu e os meus primos, a gente sempre foi criado muito grudado um com o outro, né? Então é quase meio que irmãos. Então a gente fingia que era eles. A gente corria no quintal, pulava, a gente ia nas coisas, a gente ficava brincando que a gente era os personagens do Sonic. Era muito legal mesmo. Aí tinha o Sonic Underground que a gente fazia isso, tinha o Sonic, do Satã, sabe? Que a gente também. A gente não gostava muito desse Sonic do Satã, não. A gente gostava mais do Sonic Underground. E aí teve uma época que lançaram o Sonic Underground na Netflix. Eu falei assim, meu Deus, eu vou assistir Sonic Underground. E é muito ruim. Sim, cara. Só não é pior do que aquele desenho do Sonic que é tipo com aquela loucura de desenho animado, bem vibe Looney Tunes. Esse eu não lembro de ter assistido. Não lembro mesmo. Esse é um bem antigo, no caso. Teve. Aí beleza. Aí chegou o Shadow na minha vida. Comecei fissurado no Shadow. Shadow. E aí, recentemente, com os filmes do Sonic, né? Que começou a ver os filmes do Sonic. E aí eu comecei a ficar fissurada no Knuckles. Eu sempre gostei da cor vermelha. Isso pra mim Desde pequena eu sempre gostei da cor vermelha, ao ponto que minha mesa aqui tem várias coisas que são vermelhas, meu celular é vermelho e tudo mais. E aí eu sempre achei, vermelho por causa do Shadow. Só que aí veio por causa da série Da série não, veio por causa dos filmes. E aí veio o Knuckles dos filmes e eu fiquei, meu Deus, o Knuckles é muito maneiro. Aí pronto, aí fiquei fissurada no Knuckles. Ao ponto que eu tenho, dentro do meu carro, eu tenho um carro, né? Ele é vermelhão, óbvio. E eu coloquei um Knuckles naquela anteninha que fica do rádio do carro. Sim, sim. E aí, aqueles personagens que veio no Burger King, eu peguei o Knuckles e coloquei na antena do carro, assim. Aí agora eu ando na cidade e o pessoal fala que meu carro é o carro do Knuckles. O motivo, no caso, né? Cara, pior que a gente tá falando de Knuckles. O que você achou dessa série nova que eles fizeram do Knuckles? Eu achei maravilhosa. Levando o fato de que é pra criança, então, tipo assim, eu não vou julgar muito porque é pra criança. Então, pra mim, tava perfeito. Tava tudo maravilhoso, tava tudo lindo. O Knuckles, apesar de não ter aparecido muitas vezes, mas ele estava lindo toda vez que ele aparecia. Então, eu tava muito feliz. Sim, o estilo que fizeram para ser live action de Sonic ficou muito maravilhoso, cara. Só que a série do Sonic tem uma cena que eu nunca vou esquecer de tão
Eu jamais pensei que eu ia fazer uma comparação dessas. Eu queria saber até como foi a sua reação em relação a isso, que é quando comparam o que aconteceu na tribo do Sonic com os judeus. Tipo, o cara tá contando a história, tá contando tudo que aconteceu, aí chega a moça do nada e fala: ah, ele é quase como um judeu. E engraçado que eu nunca tive essa comparação até aparecer essa cena da série. Eu nunca pensei, tipo assim, mano, sabe? E era uma situação tão óbvia. Apesar de que nos jogos, nem. Não, nos jogos também, né? Porque na série ficou parecendo mais que era uma tribo. Que ficou parecendo muito mais com os judeus, mas eu ainda não cheguei a ter esse raciocínio em questão dos jogos, sabe? Porque tem toda a questão com a Tikal e tudo mais. Eu ainda não tive esse raciocínio, mas na série realmente foi. E isso, sinceramente, é um choque que você não esperava que ia perceber em algum momento, cara. Deixa você de queixo caído. Sim. Aproveitando que a gente tá falando dessas situações e tudo mais, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer em questão da sua jornada? Algum fato curioso sobre você que o povo possa querer conhecer mais sobre você? Eu acho que é uma parada muito maneira que eu posso dizer que as pessoas me perguntam muito se o fato de eu ter feito faculdades de artes influenciou muita coisa na minha carreira, sabe? E eu confesso que teve e ao mesmo tempo não teve. Porque em questão das matérias, sabe? De você, não, vou fazer faculdade de arte porque aí eu vou aprender todas as matérias que precisa para poder entrar no ramo artístico e pipipi, popopó. Eu confesso que na parte do currículo mesmo, muita coisa eu tive que pesquisar por fora. Porque a artes aqui no Brasil, ela é muito eurocêntrica. Então, não tem nada voltado para cultura pop, não tem nada voltado para arte digital, não tem nada voltado para cinema, animação. Não é muito voltado para essas coisas em questão das faculdades que tem de arte daqui. Eu tive muita coisa que eu tive que pesquisar por fora. Essa foi a parte ruim da minha faculdade. Mas a parte boa é que eu conheci muita gente. Então, quando eu falo que se a pessoa me pergunta que se vale a pena fazer faculdade de artes, vale a pena porque você conhece muita gente que já tá no ramo de artes. Então, por exemplo, eu entrei no ramo de animação por causa desse meu professor e também por causa de mais outra professora que ela também trabalhou no Sítio do Pica-Pau Amarelo, na série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, esses dois professores que eu conheci por causa da faculdade de artes, que eles me guiaram absurdamente pro ramo de animação. Se eu não tivesse entrado na faculdade de artes, eu nunca ia conhecer eles. Então, e eles sempre estavam me ajudando, questão o que eu vou estudar, o que eu tenho que deixar de estudar, o que é legal, o que não é legal. Então, é aquela faca de dois gumes. Você vai aprender muita coisa, mas muita coisa que você vai descartar depois dessa faculdade. Mas você vai conhecer muita gente, você dá um salto absurdo na sua carreira, porque você conhece outras pessoas, sabe? Uhum. E eu imagino que, bom, o pessoal de animação, pelo que eu vi até agora, é um povo bem unido. Então tem momentos que fica bom, né? Você ter toda essa amizade, porque às vezes é a chance de você ser recomendada pra fazer uma coisa, pra fazer outra coisa, ou dando um suporte emocional, já que praticamente os animadores entendem como é a dor de um animador. Então, imagino que às vezes quando você tá com pouco gás, eles vão lá e te dão um suporte do caramba, né? Sim, a comunidade de animação aqui no Brasil, ela é muito, a gente se abraça muito, sabe? Então, a gente tem várias planilhas de vários estudos que a gente vai anotando, tem planilhas de quantos valores, porque é muita coisa que fica no achismo. Então, a gente também nós somos um tipo de serviço que não é exatamente muito regularizado, sabe? Então, a gente ainda tem toda essa questão ainda de a gente ser reconhecido pelo governo, porque a gente é reconhecido como a gente é reconhecido como empresa, se a gente quiser montar um estúdio. Mas, normalmente, como a gente trabalha com animação, nós somos várias pessoas que trabalhamos cada um dentro do seu quarto, nós somos freelancers e a gente vai nos estúdios, sabe? Então, é meio
complicado o governo reconhecer a gente e como que a gente vai emitir nota fiscal, como que a gente vai conversar com a questão de Receita Federal, como que a gente vai se regularizar mesmo. Então ainda tem essa luta ainda com o governo em si, porque a gente quer se regularizar, sabe? É uma luta constante, então a gente tem que se abraçar. Nós somos um ovinho, então qualquer pessoa que dá que tenta quebrar a casca do ovinho, sabe? Machuca todo mundo. Imagino, cara. E eu ainda fico impressionado que das pessoas que conheci dentro desse ovinho, até agora não tem uma pessoa que não é interessante. São um monte de maluco, gente divertida pra caramba, que você para e olha, pensa, tipo, de onde surgiu esse povo e como que eles conseguem fazer tudo isso. É incrível o trabalho de um animador e bem que, como você mesmo falou, o pessoal poderia facilitar um pouco mais pra vocês, né? E também mostrar pros outros mais jovens terem mais incentivo em seguir essa área de vocês. Sim, nossa, se eu pudesse falar pra todo mundo que eu conheço pra gente seguir o ramo de animação, eu falaria pra Deus e o mundo, porque é muito legal trabalhar com animação. É muito legal ver o projeto pronto. É muito legal ver como que a galera reage ao projeto, mesmo se eu for reagir negativamente ou reagir positivamente. É muito maneiro. Eu vejo que o meu termômetro é o meu sobrinho, né? Eu sou tia prima de um priminho, né? Meu priminho de segundo grau. E ele tem seus 10 anos e ele é fissurado em qualquer coisa na cultura pop. Então, quando ele chega aqui em casa, aí ele me vê trabalhando, que eu falo pra ele, na época que eu tava trabalhando com o Rasbin, eu falava pra ele, olha, essa série aqui que eu tô trabalhando, você não vai poder assistir quando lançar. Aí ele, puxa vida, por que eu não vou poder assistir? E não sei o que. Ah, é porque é pra maior de 18 anos, que não sei o que e tal. Aí ele, eu vou conversar com o seu chefe que você só faz série pra adultos, tem que fazer série pra criança também, que eu também quero assistir as séries que você faz. Aí eu falo pra ele, não, aí como que eu queria que alguém conversasse, que eu também gostaria muito de trabalhar com série infantil, porque aí já é outro debate sobre como que o mercado de animação pra série infantil tá decaindo absurdamente. Eles querem fazer as coisas o mais barato, o mais rápido possível. E os animadores hoje em dia, que são os bons, eles estão trabalhando mais com indie, estão trabalhando mais com série adulta, muito mais indie, né? Hazbin Hotel é uma série indie, então a galera tá voltando, tá indo pra questão de indie, série indie. Por exemplo, eu também tô numa série agora, trabalhando agora, que também é uma série indie. Então, o indie é o que vai dominar o mercado de animação, sabe? A partir pra frente. E eu fico muito triste porque a animação infantil foi uma das coisas que me fez virar animadora, porque eu assistia muito Mickey, eu assistia muito Pateta, eu assistia muito Sonic X, eu assistia muito Pica-Pau, eu assistia muito Pantera Cor-de-Rosa. Eram séries que era voltada. Não, Pantera Cor-de-Rosa nem tanto, mas eram séries que eram mais voltadas pro público infantil, que hoje em dia eu sou adulta, que eu gostaria de voltar pra trabalhar, né? Séries infantis, e eu não consigo, porque o mercado não quer mais, sabe? Quer fazer o cuspe e vender. E aqui eu acho que pra essa coisa infantil o pessoal tá preferindo mais utilizar o 3D, né? Sim, eles utilizam muito 3D e animação cutout, porque é mais rápido, é mais fácil. E agora com a inteligência artificial, pronto. Quanto mais eles baratear o serviço, fica melhor para eles. Apesar de que em questão de inteligência artificial, ultimamente eu assisti um vídeo sobre que em questão de animação não vai afetar tanto a gente, porque, por exemplo, tem essa questão de desenhista, o animador, com o cliente, sabe? Então, por exemplo, quando o cara faz a inteligência artificial, ele escreve o prompt e aí a inteligência cria a animação. E aí manda pro cliente. E aí o cliente pede para corrigir alguma coisa. Nessa de corrigir alguma coisa, que é o sistema de qualidade, né? Que às vezes eles pedem para corrigir e diz, eu não quero que o personagem tenha 3 olhos, eu quero que o personagem tenha 2 olhos. E aí quando volta, o rapaz que fez o de inteligência artificial, ele não consegue corrigir. Porque quem que fez pra ele foi a inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela não tem essa capacidade ainda de corrigir o que ela fez.
sabe? Ela só consegue produzir algo, ela não consegue corrigir algo. Então, por enquanto, os estúdios eles estão aprendendo na marra que não dá para substituir artista. Que, inclusive, eu tenho alguns relatos de que uma amiga minha estava trabalhando, ela foi chamada para trabalhar num estúdio que no começo era de inteligência artificial, que queria fazer uma animação de inteligência artificial. Aconteceu esse mesmo processo, só que não conseguiu fazer as correções, eles perderam dinheiro, perderam tempo, e aí tiveram que contratar ela, né? E aí ela fez o negócio direitinho, animou, mandou pro cliente, o cliente fez as correções, pediu pra corrigir, ela corrigiu e tudo mais. Não tem esse tete a tete de ser humano, sabe? Que tem que fazer essas correções. E aí tem muito estúdio que ainda tá metendo a cara no muro pra aprender que inteligência artificial não é uma salvadora da pátria, entendeu? Tem muitos projetos aí que estão saindo com inteligência artificial quando a estética é pra ter sobre inteligência artificial. Uma delas que saiu agora é esse da propaganda da fadinha, que a estética é ter essa mexida, essa distorção. A estética é desse jeito e a inteligência artificial vai fazer. Mas se quer alguma coisa mais específica, mais específica, ela não vai conseguir fazer. Então é isso que tá... deu uma decaída de chamarem os animadores, né? Claro, porque eles acham que a inteligência artificial vai substituir a gente, porque eles estão quebrando a cara, sabe? Caramba, cara, mas essa questão da inteligência artificial é bem complicado pra vocês, hein? Não só na área desse medo que algumas pessoas vão tendo na área da animação, como em muitas outras. Uma coisa que me deixou bem chateado de ver é que o pessoal também tá insistindo muito em querer colocar inteligência artificial na parte da dublagem. E até em uma das entrevistas que eu fiz, um dos convidados apresentou que estão fazendo um projeto para dar uma parada com isso, não deixar que os estúdios façam isso, porque, bom, tanto porque a qualidade é péssima, né? Da mesma forma que falam a animação com desenho, a qualidade é péssima, a voz também muitas vezes não é nem um pouco boa. Se eu não me engano, fizeram até um jogo da série Naruto em que usaram voz com inteligência artificial e não ficou nem um pouco bom. Então é aquilo, né? É normal a gente ver que o pessoal fica com todo aquele medo, mas ainda é menor do que um bebê, né? A inteligência artificial atual. Então acho que a gente ainda vai ter muito tempo e tudo mais pra não ter que se preocupar tanto. Só no máximo tomar cuidado com essas empresas que querem fazer tudo pra economizar e tipo, a qualidade do produto vai pro saco praticamente. Sim, isso é uma das coisas muito bacanas que eu aprendi. A questão do filme do Sonic, que o Sonic ficou muito feio. Ficou feio, ficou horrível. E o povo reclamou. E aí eles trocaram. Então a chave é a gente reclamar, sabe? Tipo assim, pô, isso aqui ficou muito ruim. Tipo, isso aqui ficou muito ruim. E aí eles vão perceber que a galera não come qualquer coisa, sabe? Então a grande chave mesmo é a gente se regularizar, óbvio, pra que eles não façam isso, porque qualquer momento se eles quiserem pisar em cima da gente, eles vão pisar. Mas também é importante, se você não conseguir lutar, tipo assim, com projetos, assinaturas, tá lá em Brasília, essas coisas assim, mas uma outra forma da gente lutar contra é a gente reclamar, sabe? Sim. Aquilo, né? Por mais que a gente possa acabar se sentindo pequeno, porque, né, falando de empresas grandes e tudo mais, a gente não pode esquecer que é o nosso dinheiro que eles querem. Então, se a gente ficar negando por esses motivos, eles vão acabar tendo que ceder para não perder o lucro, perder o cliente. Exatamente. E bom, Rafa, a conversa tá muito boa, mas infelizmente a gente já tá chegando no nosso tempo. Quero primeiramente agradecer muito pela sua presença. Você é uma animadora incrível, assim como pessoa. Venho dizer que quando você quiser vir mais vezes, pode vir à vontade. Você falou que tem essa questão de querer contar pro mundo, para Deus e todo mundo, Deus e o mundo, né? E sobre as pessoas quererem trabalhar com animação, elas devem, porque é incrível. E aqui, bom, sempre vai ser um palco, conforme a gente vai crescendo, que você pode vir falar sempre que quiser. As portas estão abertas para você. Com certeza eu vou voltar. Ai, tem tantos outros projetos que eu tô participando agora que eu quero tanto falar, eu não posso. Ai, eu estou com a boca fechada por um contrato, eu estou muito triste.
Relaxa, conforme vai liberando espaço, no sentido de você poder falar, pode vir contar quantas vezes quiser. E aproveitando já, eu gostaria de saber, tem algo que você gostaria de dizer pro pessoal que ouviu você até agora? Vocês são um amorzinho, gente, por ter me ouvido. Maravilha. Bom, a pergunta que eu sempre faço pro pessoal, tem alguém que você gostaria de que viesse participar do nosso podcast? Tenho sim, tem várias pessoas. Fala uma e depois me manda a lista de todo mundo no privado. Uma das pessoas que eu quero muito que você possa entrevistar é a Maria Gabi. Ela é também uma animadora e, inclusive, ela é uma das animadoras que trabalhou em várias aberturas e encerramentos da BFF, que são aquelas animações que o pessoal faz de encerramento para mostrar o próximo tema do ano que vem e tudo mais. É ela e mais o noivo dela, noivo barra namorado. E seria muito bacana você trazer também, porque aí junta animação com furry e aí, nossa, e eu vou deixar ela falar as coisas que ela faz. Perfeito, então. Vai ser um prazer. Eu já estava de olho nessa pessoa há um bom tempo. A animação que teve recentemente na Brasil Film Fest, sinceramente, espetacular. Dando destaque também para nossa parceira como a Lebret, que vai aprontar algumas coisinhas e foi quem me deu a honra de conhecer alguém como você, senhorita Rafa. Digo, Kira. Bom, mas é isso, pessoal. Não se esqueçam, deixem seu like, apertem o sininho, se inscrevam no canal, compartilhem. E se vocês tiverem recomendação de outras pessoas que querem vir pra cá, vocês estão sempre livres para dizer o que querem. Não se esqueçam dos nossos parceiros que estão sempre nas aberturas. Temos muitos eventos furry chegando, tanto pro Smith como o Tio Let's Play para esse ano, outras surpresas para o ano que vem. E bom, sigam a Kira em todas as redes sociais que vão estar bem aqui embaixo na descrição, porque essa animadora não é só incrível no trabalho que ela faz, mas sim até em quem ela é. Vamos encerrando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês e eu espero que voltem sempre. Com tudo isso, tchau, tchau!